Vou retomar então agora as gravações sobre literatura portuguesa 1. Há algumas questões que nós vimos naqueles primeiros vídeos e ficaram por serem analisadas a partir de agora. Vimos inicialmente um contexto da Idade Média e, sobretudo, um contexto da Idade Média do trovadorismo em Portugal. Quer dizer, de que época estamos falando, onde está, o que está acontecendo, que movimento litero-musical é este. O trovadorismo, como vimos já no texto da Lene Marcia Mongeli, como já vimos no texto do Saraiva e do Lopes, não deixa de ser um movimento litero-musical, provavelmente o primeiro, nós vamos dizer assim, o primeiro movimento literário da nossa língua, da nossa cultura linguística de língua portuguesa, embora não seja ainda escrito, lavrado em língua portuguesa. Nós vimos da existência, por exemplo, de cantigas, portanto, que estão reunidas em cancioneiros. Esses cancioneiros são posteriores a essas cantigas, obviamente. E temos sempre de pensar que essas cantigas foram feitas para serem cantadas. E elas eram cantadas em ambientes palacianos, em ambientes de festa, em feiras medievais. É isso que nós estamos analisando. Esses textos que nos chegaram por meio de cancioneiros que são posteriores. Cancioneiros são livros onde estão reunidos, certo? São cancioneiros posteriores. Ainda a Lene Marcia Mongeli fala no seu texto, naquela introdução que nós vimos, que infelizmente restam poucos cancioneiros da cantiga dos cantares galego-portugueses, certo? E eram cantigas, portanto, feitas para serem acompanhadas de instrumentos musicais, sobretudo instrumentos de sopro, corda e percussão, não é? Então, pandeiros, os nossos, vamos dizer assim, os avós das violas, rabecas, sopros como pífaros, flautas, flautins, não é? Feitos para serem cantados em um ambiente. Isso tem que estar muito claro para nós. Nós estamos, inclusive, nos deparando, portanto, com textos que não são, vamos dizer assim, naquela originalidade do momento. Não estão na originalidade do momento. A originalidade do momento era a festa onde eles estavam sendo cantados e acompanhados por instrumentos musicais. Nesse caso, nós estamos tratando de textos que nos chegaram legados pelos cancioneiros, nos livros, nas coletâneas, livros cancioneiros em que foram reunidos. Isso tem que estar muito claro para nós. Os cancioneiros são esses livros, mas eles são posteriores. Eles não revelam propriamente um momento em que essas cantigas, esses cantares medievais foram proferidos, cantados, propriamente ditos. Faço também uma breve consideração. Eu fiz uma antologia, reuni uma antologia, uma reunião de cantigas para vocês. E nessa antologia, vocês vão perceber que ao fim eu coloquei um link da Universidade Nova de Lisboa, que vocês podem consultar isso na Universidade Nova. Há um núcleo de estudo de cantigas medievais muito grande nessa universidade, em Portugal. E é muito interessante como eles subdividem as cantigas de uma forma muito mais complexa. Porque exatamente essas cantigas são muito complexas para às vezes nós definirmos que elas são de A, ou de B, ou de C. Nós seguiremos a divisão mais comum e mais normal, vamos dizer assim, a que mais recorreu à crítica, a que mais é recorrente na crítica, que são as cantigas, analisaremos as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer e de Santa Maria. Entretanto, se vocês entrarem no site da Universidade Nova de Lisboa, vocês vão encontrar exatamente outras subdivisões, outros estilos de cantigas, outras que ultrapassam todos esses limites. Lembremos sempre que, como nós estamos tratando de literatura e de ciências humanas, essas subdivisões também são falhas, elas são mais pedagógicas, elas são mais panorâmicas, para que nós entendamos que tipo de cantiga nós estamos tratando.
A outra questão que eu quero deixar bastante claro com vocês, por que nós estamos estudando um texto ou textos, né, da Idade Média portuguesa? E quando nós nos deparamos com esses textos, que nem em português são, lembremos o texto da Lênia Márcia Malgeri, ela trata dessa língua, que é um galego-português, um português em originalidade, em início, né, se originando, um romanço, quer dizer, uma língua que derivou do latim, não é mais latim, mas tampouco é o nosso português, que carrega características de outras línguas latinas, como o italiano, o francês, o espanhol, sobretudo, que é muito aparentado à nossa língua, talvez a língua mais aparentada, o romeno. Tá? Esses romanços e essas derivações, essas cantigas, elas não são exclusivas de Portugal. Elas foram cantadas na Península Ibérica de um modo geral, mas também na região onde hoje está a França e em outros lugares, certo? Esse trovadorismo, portanto, é um movimento medieval bastante amplo, né? A nós nos interessa essas cantigas que foram feitas na Península Ibérica, de preferência naquelas que hoje no território de Portugal. E nós temos que pensar o seguinte, esse tipo de cantiga, esse tipo de pensamento gerou uma tradição literária. Essa tradição não está tão distante de nós. Não está tão distante, por exemplo, da música popular hoje, da música popular brasileira, da música dita, né, raiz ou caipira, inclusive do samba, em alguns aspectos. Não é? Não simplesmente pela questão musical, mas também pela questão temática. Vocês vão observar que as cantigas elas são subdivididas em amor, amigo, escárnio, maldizer, Santa Maria, por questões temáticas. Tá? Entretanto, elas resguardam entre si algumas características que as definem como amor, amigo, escárnio, maldizer e de Santa Maria, e há outras que fogem disso tudo, certo? Por isso é muito difícil dizer esta é a primeira cantiga, aquela é a primeira cantiga. Pensem quanto isso veio de tradição oral antes de ser registrado, antes de ser colocado nos cancioneiros, nesses livros que são posteriores. Pensem nisso. Quanto de tradição oral se perdeu ou se modificou? Qual é a cantiga mais antiga? Não se sabe. Em que contexto isso foi cantado? Tão pouco. Nós temos praticamente um fóssil do texto. O que restou para nós é o texto, mas nós temos que imaginar isso sendo cantado em um contexto muito maior. Correto? Tanto é que nesta antologia que eu passei a vocês, eu faço algumas considerações, mas eu quero, neste vídeo, não vou analisar a primeira cantiga, que está lá como cantiga da Guarvaia ou da Ribeirinha, né, de Paio Soares de Taveirós. Nós vamos pular essa cantiga e nós vamos para a segunda cantiga desta antologia, desta reunião de cantigas, que é a segunda intitulada Amigos Não Posso Eu Negar. Tá? Percebam que normalmente o título da cantiga é também o primeiro verso da cantiga. Às vezes vai ser inclusive repetido, não é o caso deste. Tá? Vamos lá. Se vocês observarem o poema da cantiga, desse Amigos Não Posso Eu Negar, por Juan Garcia de Guilhardi, ou João Garcia de Guilhardi, é um poema pequeno, né? Ele tem 3 estrofes, certo? Sempre. Essas 3 estrofes, elas têm 6 versos, sendo que 2 versos desses 6 versos são sempre uma repetição. Como assim? Eles são uma espécie de refrão da música. Então pense, verso, refrão, verso, refrão. Cantava-se e aí havia um refrão. Vamos lá. Amigos, não posso eu negar que gran coita que d'amor hei. Cá me vejo sandeu andar e com sandê se direi, os olhos verdes que eu vi me fazem ora andar assim. Perceba que por mais que a cantiga comece com amigos, né, ali uma vírgula quer dizer um vocativo, amigos, né, ele está cantando para os amigos, ela não é uma cantiga de amigo, é uma cantiga de amor. Certo? Então, nós temos a primeira questão que nós temos que tirar fora. Né? As cantigas de amigo não são para os amigos. Nós vamos ver isso quando chegarmos a elas. Mas amigos não posso eu negar a gran coita que d'amor hei. Quer dizer, amigos eu não posso negar o grande sofrimento que estou, né, em que estou imergido de amor.
A gran coita significa isso, o grande sofrimento, a coita de amor. O coitado, ele se transforma num coitado. Nós vamos ver no próximo vídeo a questão do amor cortês. Então, a coita. Eu prefiro começar por algumas cantigas para a gente ir ilustrando aos poucos. A gran coita. Cá me vejo sandeu, quer dizer, sandice, louco, e com sandece eu direi, os olhos verdes que eu vi me fazem ora andar assim. Eu estou louco e com essa sandice, com essa loucura eu direi que os olhos verdes que eu vi, de quem? De uma mulher, certo? Me fazem ora andar assim, quer dizer, eu estou andando assim por causa desses olhos verdes. Há uma recorrência dos olhos verdes na literatura portuguesa. E se nós observarmos, eu diria mais, pense em Asa Branca. Asa Branca, a cantiga do Luiz Gonzaga. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação. Vejam como há uma recorrência disso, dessa tradição, na tradição lusitana, na tradição de língua portuguesa. Certo? Percebam que ele não diz o nome da amada, ele diz são os olhos verdes. Pode ser que naquele contexto se soubesse quem eram os olhos verdes, de quem eram os olhos verdes, quem era a mulher amada, certo? Pero quem quer estenderá aquestos olhos quais são? É isso que ele acabou de dizer. Quer dizer, quem quiser vai entenderá, estenderá, porque é como se pronuncia, né? Um X ali, percebam, estenderá. Aquestos olhos quais são? Que desta alguém se queixará, mas eu, já quer moira, quer não, os olhos verdes que eu vi me fazem ora andar assim. Percebam a repetição, o refrão, certo? Eu, morra ou não, vou dizer que os olhos verdes que eu vi me fazem andar assim. Pero não devia perder homem, que já o sen não há, de consandece rendizer e consandece diga eu já. Os olhos verdes que eu vi me fazem ora andar assim. Ele joga com a ideia de que se sabe quem é, mas ele não fala. Veja que ele guarda uma espécie de, dá para dizer, um joguete, uma espécie de código de não dizer quem é a mulher. E nós vamos ver nos próximos vídeos que essa mulher pode ser uma mulher casada, então, ou inacessível, e por isso não se diz quem é, mas todos sabem quem é, certo? Então, por isso ele diz, quem quiser vai entender, enfim, e por isso, ainda que eu morra ou não, os olhos verdes que eu vi me fazem ora andar assim. Enfim, percebam que o eu lírico da cantiga, portanto, quem canta a voz da cantiga, certo? Não o autor. O autor é atribuído a João Garcia de Guilhardi. Como as outras cantigas vão ter os seus autores, os seus trovadores, certo? Mas percebam que o eu lírico é masculino. É um homem. É uma característica da cantiga de amor. Normalmente ela tem eu lírico masculino, certo? Ao contrário da cantiga de amigo. A cantiga de amigo, sim, vai ter um eu lírico feminino. Um autor masculino com eu lírico feminino. Aqui não. O autor, a gente não confunde, né, a autoria e eu lírico a partir de um momento da teoria, mas aqui o eu lírico ele é masculino. Cantando aos amigos, mas cantando à mulher. Falando que está apaixonado, sofrendo uma grande coita de amor. Resguardem isso para o próximo vídeo, o amor cortês. Certo? Um grande sofrimento amoroso pelos olhos verdes, que ele não revela de quem é, mas que no contexto cantado, provavelmente se sabia de quem era. E por isso ele repete 2 vezes, pelo menos, que está sandeu, que está louco. Com sandice, ele diz, sobre os olhos verdes. Porque não quer perdê-la, inclusive. Né? Não devia perdê-la. Seria mais ou menos nesse sentido que nós vamos trabalhando algumas cantigas para fazermos uma espécie de análise do contexto. Então, vão anotando e mandem dúvidas também. Até o próximo vídeo.